que me ouve através desse áudio. Sim, muitas vezes eu tenho gravado as palavras que o Senhor coloca no meu coração em áudios. Porque assim, meu amado irmão, minha amada irmã, não é a minha imagem que vai fazer a diferença na sua vida. É a palavra que o Senhor está entregando ao meu coração para entregar a ti. Então eu convido você neste momento para parar um pouquinho, alguns minutinhos. Não vai ser muito tempo não. É alguns minutinhos que você precisa parar e ouvir o que Deus tem a falar ao teu coração. E eu quero trazer como base para essa reflexão 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela neste versículo uma das maiores verdades espirituais. Isso, meu irmão, nós temos um verdadeiro encontro com Cristo. E quando isso acontece, somos transformados, como a palavra diz. Tudo se faz novo. E essa não é uma mudança superficial, não. Mas é uma transformação completa, de dentro para fora. Mas aí você pode se perguntar, eu até posso me perguntar, o que significa ser uma nova criatura? Como é que eu vou saber se eu estou sendo uma nova criatura, se eu realmente estou vivenciando esse versículo a qual o apóstolo Paulo escreveu? Meu irmão, minha irmã, ser uma nova criatura é mais do que mudar de comportamento. É viver conforme a vontade de Deus. Isso, conforme a vontade de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos dá um novo propósito, um novo coração, uma nova visão da vida. Passamos a viver pela fé, como está em Gálatas, capítulo 12, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso, meu irmão, minha irmã. Isso é viver o Evangelho. E quando nós vivenciamos esse versículo, que já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, nós precisamos conhecer, precisamos nos aprofundar. Quem é esse Cristo? A qual nós aceitamos, a qual nós entregamos as nossas vidas. E Cristo já se deu em revelação através da sua palavra. Porque o Senhor, tudo que nós precisamos saber, tudo aquilo que Deus permitiu nós sabermos, Ele deixou na sua palavra. E aí quando nós nos voltamos à palavra, nós vamos vivenciar os exemplos de Cristo. E tudo ganha sentido, até mesmo as provações. Cristo enfrentou grandes provações enquanto esteve aqui nessa terra. Mas Ele sempre teve o maior e mais belo exemplo de humildade, de calmaria, de sabedoria. E tudo isso nós podemos obter porque o Senhor diz que tudo aquilo que pedimos em oração, Ele nos entregará, se assim for a vontade do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que agora nós não andamos sozinhos, mas nós estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. E o impacto de Cristo nas nossas vidas é que, nos momentos difíceis, nos momentos que vamos enfrentar qualquer que seja uma situação difícil, seja ela uma crise no casamento, na família, seja na saúde, seja nas nossas finanças, seja viver um luto, seja a depressão, seja a dor do abandono. Mas quando nós confiamos em Cristo, a nossa reação diante dessas crises, diante dessas situações muda. Porque em vez de nos desesperarmos, nós passamos a confiar. Em vez de nós desistirmos, nós passamos a acreditar. Porque em vez de nós reclamarmos, nós aprendemos a orar, a buscar, a colocar as nossas aflições, as nossas angústias aos pés de Cristo. Porque já entendemos que Ele está em nós e nós podemos conversar com Ele. E entendemos que Ele entende as nossas aflições. E quando Cristo está em nós, meu irmão, minha irmã, nós podemos viver a paz, a tranquilidade. Não estamos livres de passar por aflições, por provações. Quem diz isso, quem pensa que está em Cristo, que viveu o Evangelho de Cristo, é só vitória, está totalmente enganado. Porque o Senhor diz que no mundo vós tereis de ter aflição. Mas a sua palavra no final diz, porém tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo para nos dar o maior exemplo. Que nós, ainda que venhamos passar por aflições, por tribulações, por dificuldades, seja ela qual for, meu irmão, minha irmã, que você esteja enfrentando, o Senhor diz para mim e para você, tenha ânimo, confie. Ele entende você, Ele entende a mim. Aleluia, Jesus. Meu irmão, minha irmã, mesmo que nós venhamos estar no fundo do poço, a luz de Cristo não se apaga. Ela brilha e ela nos guia a todo momento. E isso é o diferencial daquele que serve a Deus. Isso é a diferença daqueles que realmente vivenciam o Evangelho no coração, na alma, na vida. E nós temos grandes exemplos na Bíblia, que nós podemos nos fundamentar, olhar e dizer realmente, eu preciso viver
Eu preciso deixar Cristo viver em mim. Nós podemos dar o exemplo de José. Sabemos que José foi traído pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, preso injustamente, mas nunca deixou de crer nos sonhos de Deus. Tornou-se governador do Egito e salvou a sua família, glória a Deus. Nós podemos lembrar de Zaqueu, um homem rico, mas vazio, tinha dinheiro, poder, mas não tinha Deus no coração até o dia que ele teve um encontro com Cristo. E ao se encontrar com Cristo, a chave da vida de Zaqueu mudou, porque ele tomou uma atitude. E eu quero aqui intensificar essa palavra. A atitude faz a diferença nas nossas vidas. Porque quando Zaqueu olhou para Cristo, Cristo olhou para Zaqueu e disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. A partir daquele momento ali, Zaqueu abre a porta da sua casa para Cristo entrar. Mas quando Cristo entra, tudo aquilo que inquietava ele, tudo aquilo que tirava a paz, ele toma a atitude de abandonar. E ele diz: Senhor, a partir de hoje, tudo aquilo que eu tirei das pessoas, eu vou restituir o dobro. Aleluia, Jesus. E aí quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê outros exemplos, como o filho pródigo, que perdeu tudo, pediu a sua herança e foi para o mundo, gastou tudo. Mas também quando um dia ele se viu na mal, quando ele se viu sozinho, desesperado, ele também toma uma atitude ao se lembrar da bondade do seu pai. E a atitude dele também virou a chave para a vida dele, porque ele se humilhou, ele voltou à casa do pai, pediu perdão e foi restaurado. E hoje eu quero fazer essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora. Você está disposto a viver o novo de Deus? Você está disposto a viver esse diferencial que muitas vezes nos requer renúncia, atitude, mas que faz toda a diferença nas nossas vidas, porque viver o Evangelho é algo que o mundo não vai entender, mas é algo que é maravilhoso. É algo que é inexplicável. Porque você ter paz em momento de aflição, isso dinheiro nenhum compra. Deus, meu irmão, minha irmã, não coloca vinho novo em odres velhos. E esta passagem está em Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38. Ou seja, nós não podemos querer uma vida nova com hábitos antigos. É necessário abrir o nosso coração, deixar o passado, liberar o perdão, deixar de lado as mágoas e se permitir ser curado por Cristo. Deus tem uma nova história para mim e para você, mas essa mudança começa com uma atitude. Sim, meu irmão, a atitude faz toda a diferença nas nossas vidas. Principalmente quando nós temos a atitude de ter fé, quando nós buscamos a atitude do arrependimento e da entrega. É preciso se entregar. É preciso deixar que o Senhor transforme os nossos corações por dentro, faça a faxina, a limpeza. Porque muitas vezes nós vamos só entulhando dentro dos nossos corações coisas que vai nos fazendo mal. E aí às vezes a gente resolve guardar aquilo porque a gente não quer se libertar, porque o orgulho às vezes fala mais alto. Mas é preciso liberar o perdão, é preciso deixar Deus transformar, e isso só vai acontecer através da entrega. Para que a gente possa começar a viver esse novo, nós precisamos abrir a porta e deixar Cristo entrar. Ele quer entrar todos os dias nas nossas vidas, como entrou na vida de Zaqueu, aleluia, como restaurou a vida do filho pródigo, como deu de volta os sonhos de José. Ele quer nos levantar, aleluia, Jesus, e nos fazer novas criaturas. Por isso eu peço para você, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, perdoe, passe a amar, passe a sorrir, a ser grato pelas mínimas coisas, por tudo aquilo que o Senhor te deu. Irmão, às vezes a gente reclama tanto, a gente quer sempre o além daquilo que nós temos, enquanto que o Senhor nos dá a oportunidade de levantar, de respirar. Seja grato pelo chinelo que o Senhor colocou nos teus pés, pelo pão que o Senhor colocou na tua boca, tem colocado, pela vida, pelo oxigênio que você respira. Aleluia, Jesus. E viva, passa a viver essa experiência de ter paz, essa paz que só Cristo pode nos dar, esse consolo, e tenha uma vida de propósito. Aleluia, Jesus. Se você deseja viver o novo de Deus, se você deseja viver esse novo de Deus todos os dias, a partir de hoje, abra o seu coração e diga: Cristo, que eu diminua, mas que o Senhor viva, cresça cada vez mais e mais na minha vida. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Amém?